Boa noite, eu sou o psicólogo Danielson, atual coordenador da Pastoral Metodista Regional de Combate ao Uso Indevido da Droga e Inclusão. E hoje, nessa quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, à noite, tá frio aqui na minha cidade, tá 5 graus agora, caindo para 4. E estamos iniciando o que a gente chama de conversa. Não é uma palestra, não é uma conferência, mas realmente uma conversa. E hoje é conversando sobre o costume da abstinência de bebida alcoólica que algumas religiões e igrejas promovem, principalmente igrejas, e particularmente da Igreja Metodista no Brasil, que tem isso como sendo um dos costumes, não só no Brasil, mas outros lugares também, tem como costume a abstinência de bebida alcoólica. Então, à medida que a gente vai falar sobre aspectos tradicionais históricos, a gente vai falar sobre aspectos bíblicos e vai falar também, claro, puxando um pouquinho para a área da saúde mental, certo? Então, como psicólogo, tem que puxar um pouquinho para esse lado, não tem jeito. À medida que vai surgindo comentários por escrito, eu vou estar respondendo. Mesmo que esse vídeo seja visto depois por ti, igual pode deixar o teu comentário, colocar os teus comentários, para que mais pessoas estejam e eu vou estar respondendo. E se tiver bastante pessoas comentando, e nada impede que eu faça um segundo vídeo só sobre os comentários enviados, ok? Mas pode comentar desde agora e também depois que esse vídeo for encerrado, pode continuar comentando também, que vai ficar gravado. Muito bem. Eu quero falar então sobre o que seria então, qual o assunto da conversa de hoje, que não é uma palestra, mas é uma conversa. Qual é o assunto? Sobre costume. Um costume não é uma doutrina, não é uma norma, não é uma regra, mas é um costume que, agora falando não de religiões, porque tem outras religiões também que fazem isso, mas estou falando das igrejas cristãs, algumas igrejas cristãs, principalmente da linha evangélica, da linha protestante, algumas igrejas, elas apresentam o costume de os membros fazerem um voto pessoal de abstinência de bebida alcoólica. Então, uma delas é a Igreja Metodista aqui no Brasil, também em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil, a Igreja Metodista, quando o membro se torna membro, ele faz, né, eu aceito os termos da Igreja Metodista, eu aceito os costumes, e um desses costumes que são aceitos é o costume da abstinência de bebida alcoólica. Danielson, eu conheço muitos metodistas que bebem, não é problema meu, gente. Aqui eu estou falando, eu sou abstêmio. Antes de ser metodista, eu já era abstêmio, sou abstêmio há 17 anos, se não me engano. Era abstêmio de outras. Está conosco também a pastora Keila, obrigado. Pastora Keila, se quiser compartilhar o vídeo nos grupos, tipo, eu sou metodista, nos grupos cristãos do Rio Grande do Sul, pode ficar à vontade, certo? Muito bem. Eu sou abstêmio há 17 anos, não era metodista no início, e passei para a igreja metodista, na qual sirvo a Deus no meio desse povo, continuei abstêmio, e sim, claro, mesmo na igreja em que, antes de eu ser metodista, era uma outra igreja, e aí tinha o voto da abstinência, mas nem todos seguiam, né? Isso é pessoal com Deus, porque o voto o pessoal não faz para a igreja, nem para o pastor, nem para a denominação, e esse voto de abstinência a pessoa faz para Deus. Mas eu quero, antes de falar sobre esse costume, e lembrando, isso aqui é uma conversa, certo? Como conversa, tu pode interferir, pode fazer comentários aqui. A conversa hoje é sobre esse costume que algumas igrejas têm de abstinência de bebida alcoólica, e nós queremos falar desse costume do ponto de vista histórico tradicional, então de onde surgiu essas tradições, do ponto de vista bíblico, se tem algum fundamento bíblico ou é só um costume sem fundamentação bíblica nenhuma,
E o terceiro é, claro, como psicólogo, não posso fazer diferente, vou estar falando desse costume da abstinência de bebida alcoólica do ponto de vista da saúde, particularmente da saúde mental. Okay? Então, esses 3 pontos vão ser abordados na nossa conversa. Tu podes colocar dúvidas, tu pode colocar acréscimos, a tua própria experiência, coloca aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Claro, se tiver muitos comentários que pode fazer, a gente marcar um outro vídeo, mas o teu comentário vai ser colocado. João Odilon, bem-vindo, né, a todos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse costume. Começando, não é uma doutrina, não é uma lei, não é uma norma, mas é um costume. Algumas igrejas são mais contundentes e mais exigentes e mais fiscalizadoras nesse costume. Outras igrejas menos fiscalizadoras e outras igrejas não têm esse costume. Né? No caso, a igreja metodista no Brasil tem esse costume, mas pelo que eu vi não é tão fiscalizado. A igreja que eu estava antes de ser da igreja metodista tinha também, né, eu me tornei abstêmio de bebida alcoólica não por imposição da religião, porque o pastor me perseguia, mas porque foi algo de um despertar espiritual meu que me levou a isso. Vou falar também sobre isso, né, quando a gente falar sobre o aspecto espiritual da questão da abstinência. Renato Amaral, não sou usuário, mas sou interessado, porque conheço vários. Muito bom, Renato. A melhor forma de a gente ajudar os nossos amigos, eu também não sou usuário de droga, mas mesmo na minha família, mesmo no meu grupo de amigos tinha bastante. Então, assim, quanto mais a gente souber, mais a gente pode ajudar. Muito bem. Abstinência de bebida alcoólica nas religiões, praticamente. Que eu saiba, são só nas igrejas, no caso de cristãs, né? Porque também existe abstinência alcoólica em outras religiões, mas no caso das igrejas cristãs, as igrejas cristãs de linha evangélica, de linha protestante renovada, de linha carismática, de linha pentecostal, são as que, não todas, mas são as que costumam ter esse costume. E eu quero começar falando desse costume, já falei um pouquinho, né? Mas eu quero começar falando das críticas que essas igrejas recebem. Eu, como metodista, quando falo que sou abstêmio de bebida alcoólica, já ouvi essas críticas. Uma das mais comuns das críticas é: bebida não é pecado, então por que ficar colocando fardo exigindo algo que não seja pecado? É uma das coisas que nós vamos falar. Bebida é pecado? Nós vamos ver isso. Né? Número 2, que também é aliás, se tu sabe já uma outra acusação que as igrejas que fazem abstinência de bebida alcoólica recebem, pode colocar aqui, eu acho, ou ouvi falar tal crítica. A segunda crítica que eu escuto muito é: vocês estão querendo ser mais santos do que Cristo, porque Jesus Cristo bebia, Jesus Cristo transformou a água em vinho, e vocês querem ser mais santo do que Cristo não bebendo. Então, será que a abstinência de bebida alcoólica é um sinal de santidade, de superioridade? Sim ou não? Ou será que bebida alcoólica é pecado? São as duas críticas que fazem para essa colocação. Muito bem. Então vamos começar respondendo a essas duas críticas. Essas duas críticas, primeira crítica é: bebida alcoólica não é pecado. Há controvérsias. De fato e verdade, a bebida alcoólica não é em si pecado. De fato e verdade, tu vai ver isso na bebida alcoólica. A bebida alcoólica até sendo consumida por santos na Bíblia. Né? Quando eu digo santo, é povo de Deus, né? pelos apóstolos, pelos discípulos, consumindo, por exemplo, vinho. E de fato, tu não vai encontrar nos 10 mandamentos: não beberás. 11º mandamento: não beberás. De fato, não é pecado na Bíblia. No entanto, a embriaguez é pecado. Olha que coisa interessante. A bebida alcoólica, em si mesma, não é pecado.
mas a embriaguez é pecado. Vamos dar uma olhada na Bíblia? Eu já vou chegar na parte da saúde mental, que é o que interessa mais, né? Mas vamos começar pela Bíblia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Começa no versículo 19, mas eu vou pegar só o versículo em que aparece sobre isso especificamente. Gálatas capítulo 5. Você pode ler desde o versículo 19, mas eu vou ler o versículo 21. As obras do carne são conhecidas, tarará. Inveja, versículo 21. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus quem pratica a bebedice. Não herdará o reino de... Perde a salvação aqueles que praticam a bebedice. A bebedice é o abuso da bebida alcoólica. Da mesma maneira, a gente vai encontrar na carta de 1 Tessalonicenses, não vos encheis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Onde a gente vai encontrar todo o Antigo Testamento falando do perigo da embriaguez, a ponto dos sacerdotes não poderem beber, dos que fazem votos com Deus não poderem beber. Então, assim, por quê? Porque a outra coisa também, a gente pode ver, Gálatas fala que a bebedice te tira a salvação. Em 1 Coríntios, capítulo... estou na 2 Coríntios, perdão. 1 Coríntios, capítulo... Primeira Coríntios, capítulo 8, capítulo 7. Nós falando que nós somos templos do Espírito Santo, e aquele que destrói o templo do Espírito Santo, eles serão destruídos por Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, qualquer coisa que destrua o templo do Espírito Santo, inclusive a bebedice, inclusive a glutonaria, todas as outras coisas, né? Aquilo que destrói o templo do Espírito Santo, e aqui eu já entro um pouco na saúde, na ciência da saúde, a própria bebida, ela é um tóxico, né? E então a bebedice, o costume de beber, está afetando, está destruindo o templo do Espírito Santo, isso que é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assim, a bebida em si não é pecado, mas a embriaguez é pecado por várias coisas. Destrói o templo do Espírito Santo, te leva a cometer outros pecados, porque tu fica fraco na tua consciência por causa da bebida, e também é obra da carne que te rouba a salvação. Então, assim, aqueles que dizem que a bebida não é pecado, a bebida não, mas a embriaguez sim. Falando do ponto básico, o que é a embriaguez? Do ponto de vista científico, a embriaguez é a dose de bebida alcoólica que faz com que tu sinta efeitos, o início dos efeitos psicológicos. Ou seja, aquela tonturinha, aquela euforia, aquele relaxamento que a bebida alcoólica te produz no início. Eu não estou falando da pessoa bêbada caindo e falando torto. Estou falando que começa a embriaguez naquela tonturinha, naquele relaxamento, naquela euforia que a pessoa sente. Isso já é o efeito psicotrópico, o efeito psicológico, né, do álcool no sistema nervoso central. Aí começa a embriaguez. Então, beleza. Pela Bíblia,
tu pode beber desde que tu não sinta os efeitos do álcool. Daí tu vai dizer, agora eu já vou ter que misturar aqui o assunto mais para diante das ciências da saúde. Ah, mas quando eu era novo eu tomava meia taça de vinho e não sentia nada. Agora eu tomo 2 taças de vinho e também não sinto nada. Isso, eu tomava meia taça de vinho e ficava tonto. Agora eu tomo 2 taças de vinho e não sinto nada. Ah, então eu posso tomar 2 taças de vinho porque eu não estou sentindo. Não. O que aconteceu é que tu criou tolerância a essa droga. Ou seja, tu já está dependente da droga, tu já está embriagado, tu já está produzindo isso. Se tu teve um aumento da tua dose para que tu possa sentir os efeitos, ou tu aumenta a dose e não sente efeito nenhum, é porque tu criou tolerância, e a tolerância é um sinal da dependência, e é a dependência de drogas que é pecado, a dependência do álcool que é pecado. É isso que é a bebedice. A bebedice é a dependência do álcool. Então, aquelas pessoas que dizem que não faz sentido fazer um voto de abstinência porque bebida não é pecado, as pessoas que fazem voto de abstinência, sabe, não que tu não possa não fazer, tu pode, mas tu vai estar o tempo todo caminhando num limite, na beira de um abismo, porque se tu tomar um golinho para mais, esse golinho já é pecado. Então é mais fácil se afastar do abismo, e ir bem longe do abismo, para que não aconteça de tu pecar, de tu contaminar o templo do Espírito Santo através do pecado. Esse é um dos sentidos da abstinência. E tem um terceiro sentido que eu vou falar depois, né? Ainda tem um segundo. Então, assim, a bebida não é pecado, mas a embriaguez é. E a embriaguez é o barato que a bebida... As pessoas não bebem para sentir o gosto do vinho. Aliás, sim, eu conheci pessoas que tinham taças de vinho do tamanho de um dedal, assim, eles botavam vinho, cheiravam, tomavam, sorviam um pouquinho. Ah, que delícia esse vinho. Guardavam, pronto, tomaram vinho. Esses não estão pecando, eles estão sentindo o sabor do vinho, pronto, acabou. Agora, se tu toma o vinho para sentir aquela alegria, aquele descanso, para relaxar, para dar aquele soninho, tu já está se embriagando, né? E isso é pecado. Então, tomem cuidado ao dizer que bebida não é pecado. A bebida não, mas embriaguez sim. Segunda questão que dizem, que eu ouço muito. Então, assim, as igrejas que têm o costume da abstinência de bebida alcoólica, elas querem ser mais, esses crentes que não bebem, querem ser mais santo do que Jesus, porque Jesus bebia, e porque Jesus transformou água em vinho. Beleza. Jesus bebia? Bebia. Não sei o que, porque água em vinho, porque não tinha álcool. Não, ele transformou água em vinho mesmo. Ele bebia. Só que a gente não é mais santo porque a gente não bebe. É justamente pelo contrário. Jesus tinha um domínio próprio, que está ali também, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, vai falar que um dos caráteres do Espírito Santo é domínio próprio. Jesus não se embriagava. Jesus não se embriagava. Mais tarde, os seus discípulos também não vão se embriagar depois que eles se converteram. Eles não vão se embriagar. Jesus, sim, ele bebia, mas ele não se embriagava. Ele não contaminava o templo do Espírito Santo. Ele não deixava de ter a plena consciência dos seus atos. Ele não desenvolveu tolerância ao álcool. Ele bebia o que tinha que beber e pronto. E por isso ele é realmente santo, ele é perfeito, ele tem o domínio próprio perfeito. Nós que não temos domínio próprio perfeito, nós que não somos santos, temos que evitar a tentação. É burrice a gente andar na tentação. Se Jesus foi para o deserto e venceu a tentação, mas ele é o Espírito Santo, ele tem plenitude do Espírito Santo. Já vou ler ali, né, o Renato Amaral. Sim, já vou ler ali, já viu o assunto. Né? Nós que não somos perfeitos, que não temos esse domínio próprio, seria assim muita tolice, muita arrogância também, querer ficar nos tentando mais ou menos. Né? Então, eu vi um rapaz que tem dependência de álcool, e ele falar para um amigo dele assim, que tá pior do que ele, que tá assim, praticamente bêbado de rua, e ele deu esse conselho: se tu não consegue parar, mas pelo menos diminui.
Gente, se tu tem dependência de álcool, tu não vai conseguir. Tu vai até conseguir diminuir, é uma doença, tu não vai conseguir diminuir. Tu vai ter que parar. Não tem como diminuir. Se tu diminuir, tu vai voltar a beber de novo, né? Então pelo menos diminui. Tá? Uma pessoa que tem pleno domínio, eu imagino, né, porque eu já fiz uso de álcool e não cometi abuso de álcool, eu imagino assim que eu até conseguiria, talvez, não cometer abuso. Eu conheço pessoas que bebem sem cometer abuso, mas a pessoa que já tem uma história na família, que já tem um histórico, ele não pode ficar caminhando na beira do precipício o tempo todo, né? Então, assim, o voto de abstinência, o voto de abstinência é uma forma de se afastar da tentação e não cair em pecado. E o terceiro motivo, eu vou falar que é um motivo que não se percebe, que tem muito a ver com a abstinência da bebida alcoólica no metodismo, tem a ver com esse terceiro motivo que eu já vou falar. Mas deixa eu antes ler aqui o que o Renato compartilha conosco. Eu bebo um cálice de vinho com macarrão, bebo também uma latinha numa festa, sei que segundo cálice ou a segunda latinha embriaga. Paro sempre no primeiro e aprecio lentamente. Isso aí. Isso aí. É disso que está falando que não é pecado. O problema assim é que é muito difícil as pessoas tomarem só uma taça ou só uma latinha. Geralmente toma a primeira latinha, depois vem a segunda, depois vem a terceira, né? Então, assim, pecado é realmente isso. Então, assim, eu também era assim, antes de me tornar abstêmio, eu também tinha o mesmo comportamento que o Renato relata aqui, né? Eu bebia muito mesmo, socialmente mesmo. Eu não sentia vontade de tomar mais. E assim, eu gostava muito de vinho, muito mesmo, assim. Mas quando eu digo gostava muito, não quer dizer que eu bebia garrafa. Não. Aconteceu mais de uma vez de eu estar sozinho em casa, no apartamento, com uma garrafa de vinho, fui tomar uma garrafa de vinho. Depois, quando vejo a garrafa de vinho está estragada, porque eu esquecia ela. Porque eu tomava aquela, e era meia, não era nenhuma taça, era meia taça, sabe? Eu degustava, eu achava gostoso, saboroso o sabor do vinho, então eu experimentava o sabor do vinho. Terminava de experimentar o sabor do vinho, beleza. Eu podia dirigir, que passava no bafômetro tranquilamente, sabe? Eu andava de moto e nunca fui parado no bafômetro por causa disso. Mas, então, assim, isso não é pecado, se tu toma com parcimônia. Mas a pessoa que diz assim, eu paro quando quero, mas eu não quero, né? A pessoa que, não, mas eu tomo 2 latinhas, mas não me faz nada. Não, se tu toma 2 latinhas e essas 2 latinhas tu nem sente que tomou, é sinal que tu já é dependente de álcool e precisa de ajuda médica e psicológica. Eu vou escandalizar hoje, mas eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Né? Se a pessoa toma 2 latinhas de cerveja, ou se a pessoa toma 2 cálices de vinho, ou se a pessoa, não é tomar todo junto, né? Tomar né? Uma coisa ou outra. Se a pessoa toma 2 doses de uísque e não sente nada, a pessoa já está com tolerância. Agora saiu o pastor da Nelson, entrou o psicólogo da Nelson, profissional da saúde mental. É um sinal de tolerância à droga. E tolerância é um sinal evidente da dependência. A pessoa que bebe uma dose acima do recomendado e não sente efeito, ela já está com tolerância a essa droga. Quando eu falo droga, qualquer droga, não estou falando só do álcool, né? O álcool é uma droga lícita, restrita. A gente, quando fala de droga, a gente só pensa em droga ilícita, maconha, cocaína, crack. Né? Não, droga é qualquer substância que entrando no corpo modifica o funcionamento do corpo. O álcool é uma droga psicotrópica, uma droga que faz efeito no cérebro. Então, se tu usa uma droga acima da dose como é que se chama? Dose de segurança, Tem drogas que não tem dose de segurança nenhuma. Por exemplo, cigarro. Cigarro é droga também, não tem nenhuma dose de segurança. Né? Se tu deu uma tragada no cigarro, um pito no cigarro, ou na maconha também, se tu deu um pito ali, já te intoxicou, já está intoxicado, não tem dose de segurança, não tem margem de segurança, não tem dose de segurança. O álcool se acredita que se tem uma dose de segurança. Se tu abusa além da dose de segurança
e não sente efeito, é porque teu corpo já tem tolerância a essa droga. E se tu tem tolerância a essa droga, tu já é dependente dessa droga. E se tu é dependente dessa droga, tu vai precisar de tratamento médico e psicológico. Esse tipo de gente, né, que eu falo aqui, é aquele tipo de gente que vai falar algo do tipo, não, eu só bebo socialmente, eu paro quando quero. Mas, na verdade, a pessoa não consegue, não para. Tá? Já faz anos e anos. Então, com isso, assim, a gente viu as duas primeiras críticas sobre a abstinência de álcool, né? A primeira crítica, beber não é pecado. A gente provou aqui que beber é pecado quando embriaga. Né? E a segunda crítica é que nós queremos ser mais santos que Jesus. Muito ao contrário, justamente porque a gente reconhece que não tem a santidade e o domínio próprio de Jesus, é que a gente se cuida e fica longe da tentação. A gente não vai correr para o capeta de jeito nenhum. Então a gente sabe que a gente é fraco. Então, ser abstêmio é reconhecer a própria fraqueza. Né? E daí tem a terceira coisa, e isso tem muito a ver. Esses dois motivos é comum a todas as igrejas que fazem esse voto de abstinência de álcool. Todas as igrejas. Esse terceiro, não, mas é da igreja que tem a ver com a igreja metodista. E é o melhor, eu acho o melhor de todos os motivos para fazer esse voto de abstinência, que é o amor. O amor. O amor é um motivo para se fazer, amor ao próximo é um motivo para se fazer o voto de abstinência, e eu vou explicar o que isso tem a ver com a tradição metodista. Né? E está aqui na Bíblia. Peraí, deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios, capítulo 14. Peraí. Então eu sei que a bebida tem uma dose de segurança. Cristiano Gomes, bem-vindo, tudo bom? Lá aqui de... Esqueci o nome da cidade, coloca ali o nome, esqueci o nome da cidade. Mas então, assim, eu tenho conhecimento que beber não é pecado. Eu tenho conhecimento que tem uma dose de segurança. E eu bebo essa dose de segurança e não baixo da dose de segurança. Agora, olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo... Porque se alguém te vir a ti que é dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco e induzido a participar. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra o irmão, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E é por isso que se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Aqui é uma questão de responsabilidade com aqueles que é fraco, e tem tudo a ver com a história do metodismo, eu já vou falar isso, né? E o amor. Então, assim, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, em 1 Coríntios capítulo 8, se aquilo que eu faço leva o meu irmão a pecar, mesmo que eu sei que não é pecado, mesmo que para mim não tem problema, mesmo que eu particularmente não seja atingido por isso, se a minha atitude induz o meu irmão ao erro, eu paro com essa atitude. Não porque seja pecado o que eu estou fazendo, mas porque a minha atitude está levando o meu irmão a pecar. Isso tem tudo a ver com a história do movimento metodista no século XVIII, né? Lá 1700 e pouco, 1730, 1735, 1738 foi um grande ápice. E o que estava acontecendo na Europa toda, e particularmente na Inglaterra no século XVIII, lá pelos 1730? Estava acontecendo a chamada Gin Craze. Estava acontecendo uma grande epidemia de alcoolismo. O alcoolismo no século XVIII havia mergulhado a Inglaterra e toda a Europa numa miséria. As empresas não funcionavam mais, os trabalhadores não rendiam, havia surto epidêmico
de morte por alcoolismo, de doença causada pelo alcoolismo. Tudo isso. Ibirubá, isso, muito obrigado. Obrigado, irmão Cristiano. Um abração, Deus abençoe o povo aí. E tudo estava acontecendo no século XVIII na Inglaterra e nos países. Foi chamado de gin crazy, ou seja, loucura do gin. Quando, muito mais, sabe que há uns anos atrás, né, que no final da década de 80, início da década de 90, que teve aquele surto de crack aqui no Brasil, que o pessoal só passava na televisão, as Cracolândia para cá, e as Cracolândia, e o pessoal morrendo de crack, e as crianças fugindo de casa, e o pessoal perdendo a família. Pois o que estava acontecendo lá na Inglaterra era muito pior do que isso, porque não era só num lugar ou outro, era na Inglaterra inteira e em grande parte da Europa. Foi chamado de loucura do gin, gin crazy. Pesquisa aí, gin crazy, loucura do gin, quando o alcoolismo destruiu a Europa. A Inglaterra, que era um país respeitadíssimo, que foi uma grande potência durante as grandes navegações, que foi o berço da Revolução Industrial. Então era uma grande potência e de repente está vivendo anos de miséria. Anos de miséria, anos de destruição, de perda econômica, de perda moral, de perda tudo, sabe? Política, moral, sabe? Tudo. Por causa do alcoolismo. Essa foi a loucura do gin. Foi nesse ambiente que surgiram os metodistas. Nesse ambiente dominado pelo alcoolismo, pela imoralidade, pela miséria, pela violência. A violência estava tanta por causa do álcool. Né? Por isso que eu comparei o álcool com o crack, porque o crack também gera violência. O álcool naquela época tava, né, o pessoal matava, roubava, estuprava por causa do álcool. Estava havendo uma onda de violência na Inglaterra toda, miséria, falência, tudo por causa do álcool. Nesse meio havia um grupo de discípulos, era um grupo de discipulado, de estudo bíblico. John Wesley fazia parte, Charles Wesley fazia parte, mais outros faziam parte e se reuniam para estudar a Bíblia. E ao estudar a Bíblia e orando, né, eles começaram a ler isso. Então eles começaram, a primeira coisa que eles chegaram à conclusão é esses dois motivos, né? Que o mundo estava sendo destruído por causa do álcool, mas a Bíblia fala que não se deve vencer pelo álcool. Então eles criaram os chamadas sociedades de abstinência, para que eles mesmos tivessem abstinência do álcool, para se livrar daquilo que estava destruindo a comunidade toda e para que outras pessoas também pudessem se livrar. E eles começaram a atender pessoas, né, que tinham a vida destruída pelo álcool e começaram a observar alguma coisa. Essas pessoas que paravam de beber, conseguiam parar de beber participando desses grupos de discipulado, chamados sociedades de abstinência, onde eles oravam, liam a Bíblia e um ajudava o outro a não beber mais. Essas pessoas começavam a voltar para suas famílias, reconstruir suas famílias, trabalhar, e estavam indo muito bem. De repente, eles viam alguém, por exemplo, lá, tomando um cálicezinho de vinho, e tomavam também. Só que eles tinham alcoolismo, e daí não conseguiam parar mais. Chegava a ponto, assim, inclusive na ceia do Senhor, eles faziam a ceia do Senhor com pão e com vinho, que é a ceia do Senhor. Então as pessoas estavam já 3 meses bem, já tinham voltado a trabalhar, já tinham reconstruído sua família, já estavam voltando para casa porque estavam sem beber. Iam para a ceia do Senhor e tomavam um golinho de vinho, saíam do culto, iam direto para o bar e perdiam tudo. E eles perceberam, e daí eles chegaram nesse texto, porque era estudo bíblico, eles chegaram nesse texto. Se o que eu estou ingerindo leva o meu irmão a pecar, então eu não vou ingerir mais. Então o que eles fizeram? Trocaram o vinho da ceia por suco de uva espremido na hora. Então começaram a tomar suco de uva espremido na hora. Quase 100 anos depois disso, foi o metodista que inventou também o vinho sem álcool, que é o vinho que é desalcoolizado, que dura mais tempo, né? E hoje tem suco de uva integral, que é melhor ainda do que o vinho desalcoolizado. Mas então tá, voltamos lá. Por amor a essas pessoas que tinham perdido tudo na vida por causa do álcool, os metodistas resolveram, todos eles, fazerem um voto. Se eu bebendo, eu não tenho problema com bebida, mas se
o meu gesto de beber prejudica o meu irmão, dá um mau exemplo para ele que é fraco, então nunca mais beberei álcool. Esse foi como é que foi o pacto, esse foi o voto que eles fizeram diante de Deus, por amor não a eles, não para serem mais santos que Jesus, não porque não porque eles estavam em pecado, porque eles não estavam, mas por amor àqueles que eles estavam atendendo. Então, por amor àqueles que eles estavam atendendo, eles fizeram esse pacto. Há 17 anos atrás, eu fiz esse voto com Deus. E graças a esse voto, eu pude ajudar muitas pessoas que estavam no alcoolismo, que estavam na droga, a saírem desse ambiente. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu atendi, em torno de 5 mil pessoas. Né? E dessas quase 5 mil pessoas que eu atendi nos últimos 14 anos, na verdade, né? Foram 15 anos, né? 17 anos que eu não bebo, mas fazem 15 anos que eu trabalho com isso, especificamente. Essas pessoas que passaram por mim, muitas se recuperaram, e eu só pude ajudá-las porque eu estava ali para dizer, assim como para mim é possível viver sem álcool, assim como é possível ser feliz sem tomar uma bebida alcoólica, para ti também vai ser. Né? E com base nisso, eles se recuperavam e tinham um apoio, né? Porque eles diziam, é impossível. Tu tá mandando eu parar, mas tu também bebe. E eu podia responder, mas eu não tenho alcoolismo. Eu podia responder isso. Mas eu preferi dizer, assim como eu não bebo e sou feliz, tu também vai beber, tu não vai beber, vai parar de beber e vai ser feliz, vai reconstruir tua família. Então, por amor. Então, mais do que, de maneira nenhuma, alguém deve se sentir mais santo porque não bebe. Na verdade, a gente para de beber para evitar a tentação, porque a gente sabe que não é santo. De maneira nenhuma a gente deve parar de beber porque a bebida é pecado. Pecado é a embriaguez. Se tu não se embriaga, tu não está em pecado. Agora, se tu quer fazer um voto de amor, para ajudar aqueles que bebem, tu pode dizer, assim como eu parei de beber e continuo feliz, tu também vai reconstruir tua vida. Isso é uma força para aqueles que estão tentando parar de beber, eles não se sentem sozinhos, eles respeitam a tua autoridade. Deixa eu falar uma coisa. Então, falei do ponto de vista histórico, falei do ponto de vista bíblico, citei a Bíblia para vocês, e agora vou falar da abstinência de bebida alcoólica do ponto de vista biológico, do ponto de vista médico e psicológico. Do ponto de vista biológico, eu quero falar para vocês que o álcool ele não serve para nada. Qualquer quantidade de álcool que tu ingerir, ele não vai servir para nada. Pessoal, eu já ouvi alguns médicos falando, não entendi por quê. Porque o álcool ajuda a desentupir as veias. Mentira. Então, se fosse assim, não seria 500 vezes mais barato e mais simples, em vez de tu, quando tá com problema de coração, em vez de fazer um cateterismo, por que não injeta álcool na veia, já que álcool desentope as veias? Não seria muito mais rápido, mais fácil? E se álcool desentope as veias, por que o alcoolismo aumenta o risco de infarto do miocárdio? Não faz sentido. O que desentope as veias não é o álcool. O que desentope as veias é a substância com a qual a bebida alcoólica é feita, não o álcool da bebida alcoólica. Por exemplo, no suco de uva integral, existem componentes chamados flavonoides. Esses componentes eles diminuem o envelhecimento, eles sim limpam as veias. E o álcool que tem misturado? O álcool em pequena quantidade, o corpo consegue jogar fora. Ele não serve para nada o álcool. O álcool é atrapalho, o álcool é lixo. Tanto é que quando tu come massa, principalmente quando come massa, né, amido, carboidrato, o teu próprio corpo, a fermentação do carboidrato no teu corpo vai gerar álcool. Sabia? Tu tá comendo não falou de macarrão, mas não tá nem lembrando disso, né? Tá comendo macarrão, tá comendo uma fatia de pão, né? A fermentação do carboidrato no teu corpo vai gerar álcool. Se fosse algo necessário, o corpo reteria esse álcool. Sabe que todo álcool, sabe o que acontece? Sai pela urina, né? O fígado filtra, o rim filtra, joga pela urina.
joga pelo suor, mas mais pela urina. Então, assim, por quê? Porque é lixo. Álcool é lixo. Né? Então, quando entra no organismo em quantidade maior do que a quantidade que se forma de um pãozinho ou de uma macarronada, quando entra essa quantidade que o fígado não consegue processar, que o fígado não consegue quebrar, que os rins não conseguem filtrar e jogar para a urina, começa a intoxicar o corpo. Então, assim, claro que a indústria vinícola jamais vai dizer isso. Ele vai dizer vinho é uma bebida, como é que é? É um alimento funcional. Vinho é um alimento funcional não por causa do álcool que tem no vinho. Vinho é um alimento funcional por causa do suco de uva. Então, como o vinho é formado por suco de uva concentrada, então sim, o vinho é um alimento funcional. Mas o álcool do vinho é prejudicial, é tóxico. Né? E assim, muito melhor então tu tomar. Então, o consumo de bebida alcoólica aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco. Eu nunca vou entender, dá vontade de bater quando eu ouço médico falando isso. Ah, porque álcool desentope as veias. Então tá. Então, se álcool desentope as veias, como é que o alcoolista tem muito mais chance de sofrer infarto do miocárdio do que quem não bebe? Se ele desentope as veias. Por que então, quando a pessoa está com uma veia entupida, em vez de, né, com risco de infarto, injeta um álcoolzinho na veia que resolve? Não, o álcool não limpa as veias. Quem fala isso é irresponsável. É irresponsável. O que limpa as veias são os flavonoides. Então, assim, tem uma vantagem no suco de uva. Tem uma vantagem no suco de uva. Porque o vinho, sim, é uva, o vinho faz bem, porque é uva. O que faz bem do vinho é a uva, certo? É a uva. O que faz bem do uísque é as nozes, porque o uísque é feito com nozes. É melhor então tu pegar um punhado de nozes, porque não tem álcool no punhado de nozes. Tá bom? Pensa nisso. Né? O que faz bem na cachaça é o açúcar mascavo. Então, em vez de tomar um copo de cachaça que só vai estourar teu fígado, e troca açúcar refinado por açúcar mascavo, que tu vai estar, né? Então, e a vantagem do suco de uva sobre o vinho é que o vinho, se tu tomar mais que meia taça, tu tá correndo o risco de estar em pecado e estar contaminando teu corpo. Vinho, o suco de uva tu pode tomar um copo inteiro. Claro, se tu tem diabetes, vai ter que se tomar meia taça de suco de uva também. Não. Se é diabetes, não pode. Mas se tu não for diabético, tu pode tomar suco de uva à vontade, que só vai te fazer bem. Né? Então, assim, exceto para restrição de açúcar, porque o suco de uva tem açúcar, tem frutose, quem está em dieta de restrição de açúcar tem que tomar pouquinho suco de uva. Mas é muito mais saudável do que tomar vinho, por exemplo. Agora as indústrias de vinho vão bloquear esse vídeo. Mas que bom que tu está assistindo, não bloquearam ainda. Certo? Mas a verdade é essa. Então, assim, do ponto de vista físico, a bebida alcoólica é tóxica. O pouco álcool que o corpo produz ou que entra no corpo por acaso, o fígado tenta bloquear e filtrar e os rins dispensar pela urina. No entanto, se o fígado não conseguir, se for uma dosagem muito alta, que daí isso é a dose de segurança, né? Que é meia taça de vinho, que é uma lata de cerveja, não um latão de cerveja, aquela lata tradicional de 300 ml, não aqueles latão de, acho que é 1 litro, sei lá, não, nem sei mais quanto é aquele latão, mas eu acho que é 1 litro, né, uns 600 ml, sei lá. Né, 50 ml ou um martelinho de uísque, o que for, nessa dosagem o fígado consegue processar e jogar fora. É um prazer inútil, né? É um prazer inútil, porque na verdade tu tá bebendo aquilo, mas não saiu nada para ti, não serviu para nada. Né? Só te intoxicou, mas te intoxicou pouco. Beleza, então vai. Né? Agora, a abstinência faz com que tu só consuma coisas que não tenham álcool. Então tu vai tomar suco de uva no lugar de vinho, tu vai tomar... também tomar cuidado para não trocar o álcool por refrigerante, porque refrigerante tem tanto açúcar que faz quase tão mal quanto o álcool. Né? Faz mal pro pâncreas, faz tanto mal pro pâncreas, o refrigerante faz pro pâncreas tão mal quanto o álcool. Né? Só uma dica. Não, o álcool tem o pior, que além de fazer mal pro pâncreas, faz mal
para o coração, faz mal também para o cérebro. Mas falando de pâncreas, refrigerante faz tão mal quanto. Né? Então, assim, tomando coisa natural, tomando sucos, tomando água, né? Isso é bom para a saúde física, para a saúde mental também, porque a bebida alcoólica, ela impede que o efeito da bebida alcoólica impede com que tu lide com algumas situações, com alguns sentimentos, causa bloqueios emocionais, causa problemas sexuais, problemas de relacionamento. Então, o efeito do álcool, ele impede o crescimento, o teu crescimento psicológico, o teu desenvolvimento como ser humano, certo? Então, assim, as igrejas que promovem esse costume de abstinência, elas não deveriam ser criticadas, elas deveriam ser louvadas. Ninguém é obrigado a assumir um costume. Né? Eu assumi não porque fui obrigado, eu assumi porque eu quis fazer esse voto. Não me arrependo. Né? Arrependo de algumas coisas da minha vida, tem algumas coisas que eu não me arrependo é ter feito esse voto. Né? A minha vida ganhou em qualidade por causa desse voto. E também eu pude ajudar muito mais pessoas. Mas as igrejas que promovem esse voto de abstinência deveriam ser muito mais louvadas do que criticadas. Ninguém é obrigado a fazer esse voto, ninguém é obrigado a adotar esse costume, mas mesmo que tu não adote, olhe com outros olhos aquelas pessoas que adotam, olha quanta vantagem tem em ter esse costume da abstinência. E talvez tu até se entusiasme a experimentar também. Né? Experimenta ficar 6 meses sem beber, já que, né? Experimenta ficar 6 meses sem beber e ver o que dá. Como tu consegue se aproximar melhor daquelas pessoas que tu quer ajudar a sair do alcoolismo, se tu tá sem beber, experimenta, faz esse teste. Eu recomendo, né? E vai fazer bem para ti. Eu pensei, eu vou ficar sem beber 1 ano, né? Isso em 2005 eu disse, não, eu vou ficar sem beber em 1 ano. Já passaram 17 anos e eu não bebi mais. E minha vida só melhorou. E eu só pude ajudar mais pessoas. Então, mesmo que tu não siga esse costume, repense as críticas às igrejas que seguem. Eu considero louvável esse costume. E é um ponto positivo em favor da igreja que eu congrego, assim como em outras. Esse costume é um costume muito bom. Não é obrigatório, não é pecado, não é santidade em excesso, mas é algo bom com certeza e que vale a pena refletir sobre isso. Esse foi nossa conversa de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Vocês podem continuar colocando comentários nesse vídeo, que assim que eu puder, eu respondo por escrito. Dependendo do número de comentários, posso voltar e fazer um novo vídeo. Obrigado. O Pastoral de Combate ao Uso Indevido de Drogas é um serviço gratuito da Igreja Metodista que acolhe pessoas com esse problema, famílias com esse problema. Pode ser não tu, mas alguém da tua família. Tu pode recorrer a nós para que a gente possa ajudar o teu familiar. A gente dá orientações, encaminhamentos e promove grupos de apoio semelhantes às sociedades de abstinência que os metodistas faziam no século XVIII para ajudar aqueles que querem mudar de vida. Entre em contato conosco, estamos à disposição. Que Deus abençoe e uma vida de sobriedade, em nome de Jesus.